Fala, meus amigos! Todo mundo conhece a história do Superman. Quando Krypton estava prestes a ser destruído, Jor-El e Lara tomaram a decisão mais difícil de suas vidas. Colocaram seu único filho em uma cápsula espacial e o lançaram em direção a um planeta distante, a Terra, na esperança de que ele sobrevivesse e tivesse uma vida melhor. Esse bebê era Kal-El, que aqui cresceu como Clark Kent e se tornou o maior super-herói do mundo. Mas a verdade é que o Superman nunca esteve realmente sozinho. Nos cantos mais profundos da mitologia kryptoniana, uma outra história também nasceu. A história de uma garota que, embora menos conhecida, carrega a mesma herança, a mesma dor e, em muitos momentos, até mais responsabilidades do que o próprio Homem de Aço. Estamos falando de Kara Zor-El, a Supergirl. Sua criação surgiu em 1959, durante a chamada Era de Prata dos quadrinhos. Foi um tempo em que a DC Comics expandia cada vez mais as possibilidades em torno de Superman. Já existiam versões alternativas, como o Superboy, mostrando as aventuras de Kal-El adolescente. Existiam também experimentos mais ousados, como Krypto, o Supercão. O público parecia gostar da ideia de multiplicar o legado de Superman. Assim, os editores pensaram: por que não criar uma contraparte feminina? Uma versão que carregue os mesmos poderes, mas que traga também novas histórias, novas emoções e um apelo diferente para o público. Foi assim que nasceu a Supergirl. Sua estreia foi em Action Comics 252, uma revista que se tornaria histórica. Ali, o mundo conheceu pela primeira vez Kara Zor-El, apresentada como a prima do Superman. Mas diferente de Kal-El, que deixou Krypton ainda bebê, Kara cresceu em seu planeta natal, viu com os próprios olhos o céu avermelhado de Krypton, conviveu com sua família, conheceu a cultura, a ciência, a arquitetura grandiosa. Carregava lembranças vivas de sua casa. Isso já criava uma diferença fundamental. Enquanto Superman era um estrangeiro que nunca conheceu seu povo, Kara seria uma sobrevivente, marcada pela memória e pela perda. Mas como ela sobreviveu se Krypton foi destruído? É aí que entra a história de Argo City. Segundo a primeira versão de sua origem, pouco antes da explosão, uma parte inteira de Krypton se desprendeu, permanecendo intacta. Essa parte era Argo, uma cidade flutuante que continuou vagando pelo espaço. Seus habitantes, liderados por Zor-El, o irmão de Jor-El, acreditaram ter encontrado uma nova chance. Entretanto, logo descobriram que o chão sob seus pés havia se transformado em kryptonita, o mesmo mineral que debilitava Kal-El na Terra. Agora ameaçava lentamente a vida de todos. Zor-El, sendo um cientista brilhante como seu irmão, elaborou uma solução desesperada: cobrir toda a superfície da cidade com placas de chumbo. Esse escudo improvisado conseguiu conter a radiação por algum tempo, permitindo que os cidadãos vivessem em relativa paz. Foi nesse ambiente instável e precário que Kara cresceu. Uma garota inteligente, curiosa, cheia de energia, vivendo sempre com a sombra da morte pairando sobre sua cabeça. Durante anos, a proteção funcionou. As pessoas tentavam viver as suas vidas, estudavam, trabalhavam, casavam, tinham filhos. Kara teve uma infância em meio à tensão de saber que sua cidade estava isolada, mas com o conforto da presença dos pais. Só que a esperança não duraria. Quando Kara chegou à adolescência, uma chuva de meteoros atingiu a cidade. Fragmentos de rocha espacial perfuraram as camadas de proteção de chumbo e liberaram a radiação mortal. O destino de Argo City estava selado. Zor-El e sua esposa Alura sabiam que não havia mais tempo. As pessoas estavam condenadas. Então, correndo contra o relógio, começaram a construir uma cápsula espacial. Usando equipamentos de pesquisa, localizaram um planeta habitável, a Terra. E mais do que isso, conseguiram captar transmissões mostrando Kal-El, o Superman, já vivendo como um herói. Aquilo foi um choque. Descobriram que o filho de Jor-El havia sobrevivido e que possuía poderes incríveis sob a luz do sol amarelo. Decidiram então enviar Kara para junto dele. Alura costurou um uniforme semelhante ao do Superman, para que ela fosse reconhecida como uma kryptoniana. Zor-El finalizou a cápsula e, em meio ao colapso de Argo City, colocou sua filha dentro dela. Foi um adeus cheio de dor e esperança. Kara partiu sozinha, deixando para trás os pais e todos os sobreviventes que não tinham mais salvação.
Quando chegou à Terra, foi recebida pelo próprio Superman. A cena é icônica. Ele vê a nave se abrir e de dentro dela surge uma garota com trajes semelhantes aos dele. Ela conta sua história e, ao mencionar o nome de seu pai, Zor-El, Kal-El percebe imediatamente: "Você é minha prima." Assim, Kara e Kal se reconheceram como família. Mas o Superman, preocupado em proteger sua identidade e a de sua prima, decidiu que ela não poderia simplesmente se apresentar ao mundo. Ele a orientava a usar o disfarce de Linda Lee, uma garota de cabelos castanhos que viveria em um orfanato. Ao mesmo tempo, ele a treinaria e a introduziria aos poucos ao heroísmo. Nascia, assim, a Supergirl. Essa versão da personagem durou por décadas. Durante a Era de Prata e a Era de Bronze dos quadrinhos, Supergirl foi crescendo como heroína, participando de aventuras ao lado do primo e da legião de super-heróis no futuro. Tornou-se cada vez mais popular, ganhando fãs que viam nela uma personagem jovem, próxima da realidade adolescente, mas ao mesmo tempo grandiosa como Superman. Então chegou o ano de 1985. A DC planejava uma de suas maiores revoluções editoriais, a saga Crise nas Infinitas Terras. O objetivo era unificar as dezenas de universos paralelos em uma única linha do tempo. Para isso, uma ameaça terrível surgiu, o Anti-Monitor, uma entidade capaz de destruir realidades inteiras. Foi nessa saga que Supergirl viveu seu momento mais memorável, e também o mais trágico. Em meio à batalha final, contra o Anti-Monitor, quando tudo parecia perdido, Supergirl tomou a frente. Lutou com todas as suas forças, enfrentando o vilão cara a cara. Mostrou coragem, determinação e amor pela vida, pelo primo e pelo universo. A luta foi brutal. Supergirl sabia que estava arriscando tudo, mas não recuou. Enquanto o Anti-Monitor avançava, ela se lançou contra ele, golpeando-o com toda a energia de seu corpo kryptoniano. Conseguiu feri-lo gravemente, abrindo a chance para os heróis resistirem, mas o preço foi alto. Em um último ataque, o Anti-Monitor a atingiu mortalmente. O painel que se seguiu entrou para a história. Superman segurando o corpo sem vida de sua prima, chorando em desespero. Era o símbolo do sacrifício máximo. Supergirl havia dado a própria vida para salvar não apenas o primo, mas todo o multiverso. A morte de Supergirl em Crise nas Infinitas Terras foi tão impactante que, após o evento, a DC decidiu que ela não voltaria. Durante anos, não havia Supergirl nos quadrinhos. Superman voltaria a ser o último filho de Krypton. Foi um silêncio pesado, sentido por todos que acompanhavam a personagem desde 1959, mas o legado dela não desapareceu. A lembrança de Kara Zor-El permaneceu como um marco, uma jovem que, mesmo sendo mais nova, mostrou uma coragem maior do que a de muitos heróis experientes. Sua morte foi um ponto de virada, não apenas na cronologia da DC, mas também na forma como os leitores viam os sacrifícios dos heróis. Assim se encerrou a primeira grande fase da Supergirl, da sua criação em 1959 até o seu sacrifício em 1985. Uma trajetória que começou com esperança e terminou em tragédia, mas que deixou marcas profundas no coração dos fãs e no próprio Superman. Quando a Crise nas Infinitas Terras terminou, o universo DC nunca mais foi o mesmo. O multiverso foi destruído e substituído por uma única linha do tempo. Muitos personagens foram reinventados, alguns desapareceram, outros mudaram de origem. O Superman voltou a ser visto como o último filho de Krypton, o único sobrevivente de seu planeta natal. E isso significava que a Kara Zor-El não poderia mais existir. Durante anos, os leitores sentiram a ausência de Kara Zor-El. Ela havia se sacrificado de maneira tão grandiosa que parecia injusto simplesmente apagá-la. Mas a DC tinha um plano. Se não podia trazer de volta a prima do Superman, criaria novas versões da Supergirl. Versões que carregassem o nome, o uniforme e, de certa forma, o espírito da heroína, mas que fossem diferentes o suficiente para não contradizer a ideia de que Kal-El era único. A primeira dessas versões surgiu em 1988, Matrix. Ela não era kryptoniana, era uma forma de vida artificial criada em um universo de bolso pelo cientista Lex Luthor daquele universo alternativo. Essa Matrix tinha poderes similares aos do Superman: superforça,
voo, visão de calor, além de habilidades adicionais como mudar de forma. Quando seu universo foi destruído, Matrix veio parar na Terra principal da DC e assumiu o manto de Supergirl. Nos anos 90, Matrix teve sua fase mais marcante ao se fundir com uma jovem humana chamada Linda Danvers. Essa fusão criou uma versão híbrida de Supergirl, que misturava a essência alienígena com uma alma humana. A Supergirl de Linda Danvers viveu aventuras mais místicas, explorando temas espirituais e religiosos. Chegou até a ser chamada de Anjo do Fogo, assumindo uma forma celestial. Foi uma fase ousada, diferente, que dividiu opiniões. Muitos fãs viam nela um distanciamento excessivo da proposta original de Kara Zor-El, enquanto outros admiravam a coragem de experimentar. Além de Matrix e Linda Danvers, outras tentativas surgiram. Em 2003, apareceu Cyril, uma jovem que dizia ser filha biológica do Superman com Lois Lane, vinda do futuro. Essa revelação causou polêmica nas histórias, mas depois foi desfeita. Cyril havia sido manipulada geneticamente por Brainiac. Mais uma vez, era uma Supergirl que não era realmente a prima do Superman. Durante quase 20 anos, a verdadeira Kara Zor-El estava ausente, e cada nova versão parecia confirmar: talvez ela nunca mais voltasse. Mas os fãs nunca desistiram de pedir. E dentro da própria DC, roteiristas e artistas sabiam que havia algo de especial naquela garota kryptoniana. Algo que Matrix, Linda ou Cyril não conseguiam substituir totalmente. Foi só em 2004, em uma história publicada na revista Superman e Batman, que o impossível aconteceu. Kara Zor-El estava de volta. O arco se chamava The Supergirl from Krypton, escrito por Jeff Loeb e ilustrado por Michael Turner, e trouxe de volta a verdadeira Supergirl em grande estilo. A nova origem explicava que Kara tinha 15 anos quando Krypton explodiu. Diferente de Kal-El, que era apenas um bebê, ela já era uma adolescente. Zor-El construiu uma cápsula e a enviou para a Terra com a missão de proteger seu primo pequeno. Mas durante a viagem, sua nave foi atingida por fragmentos de kryptonita e acabou ficando presa dentro de um meteoro. Para evitar que morresse, os sistemas da cápsula a colocaram em animação suspensa. Por causa disso, enquanto Kal-El cresceu normalmente na Terra, Kara permaneceu adormecida no espaço por décadas. Quando sua cápsula finalmente caiu na Terra, ela não era uma mulher adulta, mas ainda uma adolescente, enquanto seu primo já havia se tornado o Superman. Essa diferença de tempo criava uma inversão curiosa. Kara havia sido enviada para proteger o bebê Kal-El, mas ao despertar encontrou um homem adulto, experiente, que precisaria cuidar dela. A chegada de Kara foi um acontecimento enorme. Ela não caiu discretamente. Sua cápsula despencou na Baía de Gotham, chamando a atenção de Batman. Confusa, assustada e sem entender a língua da Terra, Kara se mostrou agressiva, destruindo navios e helicópteros militares até ser contida por Superman e Mulher Maravilha. Quando Superman descobriu sua identidade, foi como reencontrar uma parte perdida de sua família. Ele a levou para a Fortaleza da Solidão, apresentou-lhe memórias de Krypton e explicou o que havia acontecido. Kara chorou ao perceber que Krypton não existia mais e que tudo o que conhecia havia sido perdido para sempre. Mas nem todos confiavam nela. Batman, sempre desconfiado, acreditava que poderia ser uma armadilha. A Mulher Maravilha, por outro lado, via nela potencial e desejava treiná-la como guerreira em Themyscira. A tensão entre os heróis mostrava o peso da chegada de Kara. Ela não era apenas uma adolescente confusa, era uma kryptoniana, poderosa o bastante para rivalizar com o Superman. Foi nesse período que Darkseid, o tirano de Apocalipse, demonstrou interesse nela. Viu nela uma arma poderosa, capaz de ser corrompida. Ela foi sequestrada e levada para Apocalipse, onde foi manipulada para se tornar uma guerreira ao lado das Fúrias Femininas. O resgate de Kara envolveu uma batalha épica em que Superman, Batman e Mulher Maravilha viajaram até Apocalipse para salvá-la. No fim, Kara se libertou da influência de Darkseid e retornou à Terra.
finalmente decidiu abraçar seu destino. Vestiu o uniforme azul e vermelho com orgulho e assumiu o nome de Supergirl. A volta de Kara em 2004 foi um marco. Pela primeira vez em quase 20 anos, os leitores tinham novamente a prima do Superman como parte oficial da cronologia. Ela era, de novo, uma kryptoniana legítima, com laços diretos de família, não uma cópia, um clone ou uma fusão. A história de Supergirl from Krypton não apenas trouxe a personagem de volta, mas também preparou o terreno para todas as suas futuras aventuras. A partir dali, Kara teria um espaço definitivo no universo DC. O retorno de Kara Zor-El em 2004 reacendeu a paixão dos fãs pela personagem. Ela voltou com força total, assumindo seu uniforme clássico e se estabelecendo como a Supergirl definitiva. Mas como acontece com todos os heróis da DC, o destino ainda guardava muitas mudanças para ela. A editora passaria por reboots, reformulações e novas fases que alterariam novamente sua origem e sua personalidade, sempre tentando encontrar o equilíbrio perfeito entre tradição e inovação. Em 2011, após anos de histórias que buscavam consolidar a Supergirl no universo moderno, a DC tomou uma decisão radical: zerar toda a cronologia de seus personagens. Assim nasceu o selo Novos 52. Com ele, todas as origens foram reimaginadas: Superman, Batman, Mulher Maravilha, a Liga da Justiça e, claro, Supergirl. Na nova versão, a história de Kara voltou a ser contada de forma diferente. Ela não cresceu em Argo City nem teve lembranças prolongadas de Krypton, como em versões anteriores. Agora, sua origem começava na noite da destruição do planeta. Sem que soubesse, seu pai a colocou para dormir em uma cápsula espacial, com a promessa de reencontrar seu primo. Zor-El nunca lhe contou que Krypton estava condenado, nunca explicou seus planos. Para Kara, era apenas uma noite comum de sua juventude kryptoniana. Mas quando abriu os olhos novamente, tudo havia mudado. Sua nave viajou pelo espaço por décadas, orbitando o Sol, absorvendo lentamente energia suficiente para mantê-la viva. Quando finalmente caiu na Terra, foi como se apenas alguns instantes tivessem se passado para ela. Acordou confusa, desorientada e principalmente furiosa. Descobriu que Krypton havia sido destruído há anos, que não havia nada para onde voltar, e que seu primo, o bebê que deveria cuidar, já era um homem adulto, o Superman. Essa versão da Supergirl nos Novos 52 era mais rebelde, desconfiada e até agressiva. Não aceitava de imediato a Terra como seu lar, nem reconhecia Kal-El como figura de autoridade. Kara era apresentada como alguém cheia de raiva e ressentimento, lutando contra a perda de tudo o que conhecia. Sem versões interiores, ela parecia como doce, generosa e disposta a aprender. Aqui era mais sombria, marcada pela dor, questionando seu lugar no universo. Os Novos 52 tentaram transformar a Supergirl em uma heroína mais dura, para refletir o tom moderno e mais sério que a DC queria naquele período. Algumas histórias mostravam seu relacionamento conflituoso com Superman, sua luta para se adaptar ao novo mundo e até sua tentação diante de inimigos que tentavam corrompê-la. Apesar de divisiva entre fãs, essa fase marcou a transição da personagem para uma visão mais madura e realista. Mas em 2016, a DC percebeu que precisava resgatar elementos clássicos que tinham sido deixados para trás. Assim nasceu o Renascimento. A ideia era unir o melhor dos Novos 52 com a essência do passado, trazendo de volta valores, emoções e memórias que os leitores sentiam falta. Para a Supergirl, isso significava restaurar muito do que a tornava especial desde 1959. No Renascimento, Kara voltou a ter conexões mais fortes com seus pais e com Argo City. Foi mostrado novamente que Zor-El e Alura lutaram até o fim para salvar sua filha, construindo uma cápsula espacial em meio à tragédia. A cidade, mais uma vez, foi lentamente envenenada pela Kryptonita. O sofrimento de Argo foi descrito como uma lenta condenação, e Kara cresceu sabendo que o fim era inevitável. A diferença é que agora sua jornada para a Terra era mostrada como fruto de um sacrifício consciente de seus pais. O Renascimento devolveu à Supergirl o equilíbrio entre a jovem rebelde e a garota esperançosa. Ela ainda carregava a dor da perda, mas sua determinação em honrar o legado kryptoniano e se adaptar à Terra a tornava mais próxima do público.
Além disso, a fase fortaleceu sua identidade como heroína própria, não apenas como a prima do Superman. Então, em 2021, a DC deu um passo além. O escritor Tom King, ao lado da artista Bilquis Evely, lançou a minissérie Supergirl Woman of Tomorrow. SNT não foi apenas uma história, mas um verdadeiro tratado sobre quem é Kara Zor-El. Na trama, vemos uma Supergirl mais velha, viajando pelo espaço, em busca de um sentido maior para sua vida. A história é contada sob a perspectiva de uma jovem chamada Ruthie, que acompanha Kara em uma jornada de vingança e justiça. Ao longo da saga, conhecemos uma Supergirl cansada, marcada pelo sofrimento, mas também resiliente, cheia de compaixão e coragem. King escreveu Kara como uma personagem complexa, forte, mas vulnerável, poderosa, mas humana, uma sobrevivente que carrega em si tanto a tragédia de Krypton quanto a esperança de um amanhã melhor. Mulher do Amanhã foi aclamada pela crítica como uma das melhores histórias já escritas sobre a personagem. E mais do que isso, servirá como base para o novo filme da Supergirl no DCU, dirigido por James Gunn. Ou seja, essa é a versão definitiva da heroína para a nova geração. Mas a jornada da Supergirl não ficou apenas nos quadrinhos. Ela conquistou espaço em várias mídias. Nos anos 80, ganhou seu primeiro filme solo, estrelado por Helen Slater. Embora não tenha feito sucesso de bilheteria, marcou a presença da personagem no cinema. Nos anos 2000, apareceu na série Smallville, ajudando a introduzir Kara para o público que acompanhava a juventude de Clark Kent. Em 2015, ganhou sua própria série de TV, protagonizada por Melissa Benoist, que durou 6 temporadas e apresentou Kara a milhões de novos fãs. No universo animado, participou de séries como Justice League Unlimited, Superman The Animated Series e Young X, sempre como uma figura importante do legado kryptoniano. E, recentemente, em The Flash 2023, vimos uma nova interpretação da personagem no cinema, vivida por Sasha Calle. Embora diferente das versões clássicas, mostrou a força da Supergirl em um novo contexto. Agora a expectativa é enorme para o futuro. O filme Supergirl Woman of Tomorrow promete apresentar ao público a versão definitiva da personagem, inspirada diretamente na obra de Tom King. James Gunn já deixou claro que Kara será muito diferente do Superman. Enquanto Kal-El cresceu amado na Terra, Kara cresceu em um pedaço condenado de Krypton, cercada pela morte e pelo sofrimento. Isso a torna mais dura, mais intensa, mais realista. Se Superman é o símbolo da esperança, Kara será o símbolo da sobrevivência. Assim chegamos ao ponto atual da jornada da Supergirl. De uma criação nos anos 50 como uma simples versão feminina do Superman, ela evoluiu para uma das personagens mais complexas e fascinantes da DC. Ela morreu como mártir, renasceu como símbolo, foi reinventada em diferentes versões e, por fim, consolidada como a última filha de Krypton, que carrega consigo não apenas a memória de seu mundo, mas também a chama da esperança para o futuro. Supergirl é, hoje, mais do que a prima do Superman. Ela é uma heroína independente, com histórias próprias, uma perspectiva única e uma força que transcende a comparação com qualquer outro personagem. E sua jornada ainda está longe de terminar. Nos quadrinhos, nas séries, nos filmes e no coração dos fãs, Kara Zor-El continua voando alto, lembrando a todos que até mesmo diante da maior tragédia, sempre há a chance de um amanhã melhor. Ao longo de mais de 60 décadas, a Supergirl se tornou uma das personagens mais interessantes da DC Comics, não apenas por sua origem ou pelas diferentes fases dos quadrinhos, mas também porque ela representa uma visão única do que é ser kryptoniano na Terra. Enquanto Superman é visto como o símbolo da esperança, Kara muitas vezes é vista como o símbolo da sobrevivência. E essa diferença fica ainda mais evidente quando comparamos seus poderes, sua personalidade e sua trajetória em diferentes mídias. Do ponto de vista dos poderes, a Supergirl possui praticamente todas as habilidades do Superman. Ela tem super força, é capaz de voar em velocidades altíssimas, suporta impactos extremos, tem visão de calor, visão de raio-x, audição super aguçada e uma resistência quase absoluta. No entanto, ao longo dos anos, muitos roteiristas mostraram que, em determinados momentos, Kara chegava a ser até mais poderosa que Kal-El. Isso porque, diferentemente do primo, ela chegou à Terra já adolescente, com um corpo kryptoniano mais desenvolvido, absorvendo a radiação solar amarela de forma mais intensa logo no início.
Em várias histórias, Superman admite que, em termos brutos de poder, Kara pode superá-lo em determinadas circunstâncias. Mas se em força eles podem se igualar ou até se inverter, em instabilidade emocional a diferença é clara. Kal-El cresceu amado pelos pais adotivos, Jonathan e Martha Kent, aprendendo desde cedo valores como humildade, paciência e responsabilidade. Kara, por outro lado, cresceu em Krypton, viu seu mundo ser destruído e carregou esse trauma para sempre. Isso faz dela mais instável, mais emocional, mais vulnerável a crises de raiva ou tristeza. Enquanto Superman representa o herói sereno, quase idealizado, Supergirl representa o lado humano do poder, alguém que sente, que sofre, que erra, mas que mesmo assim decide lutar pelo bem. Essa diferença também impactou a forma como os fãs enxergam a personagem. Muitos leitores se identificam mais com Kara do que com Kal, porque ela parece mais próxima da realidade, uma jovem tentando se encontrar, sofrendo perdas, sentindo-se deslocada e mesmo assim levantando a cabeça e encarando seus desafios. Em várias épocas, a Supergirl foi usada como espelho da juventude, representando não apenas o poder, mas também a vulnerabilidade. O impacto cultural da Supergirl é enorme. Desde sua estreia em 1959, ela se tornou símbolo de inspiração para meninas e mulheres, mas também para qualquer leitor que buscasse histórias de superação. Ela mostra que não é preciso ser perfeito para ser herói e que o sofrimento não define uma vida, apenas a torna mais forte. Esse impacto não ficou restrito às páginas dos quadrinhos. A Supergirl esteve presente em várias séries animadas. Em Superman The Animated Series, ela foi apresentada como a kryptoniana sobrevivente de Argo, adaptada para o público jovem. Mais tarde, em Justice League Unlimited, Kara ganhou ainda mais destaque, participando de batalhas épicas ao lado da Liga da Justiça. Em Young Justice, ela foi explorada em versões alternativas, sempre trazendo novos olhares para a personagem. Nos games, Kara também conquistou seu espaço. Em Injustice 2, por exemplo, ela é a peça central da narrativa, mostrando uma Supergirl dividida entre a lealdade ao primo e a resistência contra a tirania de Superman em um universo alternativo. O jogo reforçou sua imagem como alguém que, mesmo jovem, é capaz de carregar responsabilidades gigantescas. No cinema e na TV, o legado de Kara também se espalhou. Em 1984, ganhou seu primeiro filme solo, estrevado por Helen Slater. Apesar do fracasso de bilheteria, o longa é lembrado como a primeira vez que uma super-heroína da DC teve destaque nas telonas. Décadas depois, Helen Slater retornaria ao universo da personagem, agora interpretando a mãe adotiva de Kara, na série Supergirl, em uma bela homenagem. Falando na série, ela se tornou um marco importante na cultura pop recente. Estreando em 2015 e protagonizada por Melissa Benoist, Supergirl trouxe a personagem para uma nova geração de fãs. Durante 6 temporadas, a série explorou sua jornada de adaptação à Terra, sua luta por justiça e sua identidade como heroína. A série foi importante não apenas por popularizar a Supergirl, mas também por abordar temas sociais, políticos e pessoais, aproximando a personagem ainda mais do público. Nos cinemas mais recentes, a personagem voltou a ganhar atenção em The Flash 2023, interpretada por Sasha Calle. Essa versão trouxe uma Supergirl diferente, mais sombra, que havia sido prisioneira em vez de ser criada livremente na Terra. Embora tenha sido uma interpretação alternativa, ela reacendeu o interesse do público pela personagem. E agora o futuro promete ainda mais. James Gunn já anunciou que a Supergirl será parte fundamental do novo DCU, com o filme Supergirl Woman Tomorrow, inspirado diretamente na obra de Tom King. Nessa versão, veremos uma Kara endurecida pelas perdas, diferente do primo que cresceu cercado de amor na Terra. Ela será alguém que enfrentou a morte, a dor e o desespero desde cedo. Mas além das telas e dos quadrinhos, ainda há um detalhe fascinante sobre a trajetória de Kara: os bastidores editoriais. Ao longo das décadas, a personagem foi várias vezes alvo de debates internos na DC. Em alguns momentos, os editores acreditavam que ela diminuía a singularidade do Superman, que deveria ser o último kryptoniano. Em outros, reconheciam que ela ampliava o universo, enriquecendo-o com novas perspectivas. Essa oscilação explica por que sua presença foi tão irregular em certos períodos, mas no fim, os leitores sempre a trouxeram de volta. O carinho do público por Kara Zor-El provou ser mais forte do que qualquer decisão editorial. Curiosidades não faltam. Sua primeira aparição em 1959 vendeu tanto que rapidamente garantiu espaço em várias histórias da Legião dos Super-Heróis.
A capa de Crise nas Infinitas Terras, retratando o Superman chorando com o corpo de Kara nos braços, se tornou uma das imagens mais reproduzidas da história dos quadrinhos. E em cada reinvenção, roteiristas e artistas colocaram nela um pedaço de suas próprias visões do que significa ser um herói em meio à perda. Hoje, olhando para trás, podemos dizer que a trajetória de Kara Zor-El é um reflexo da própria DC Comics, marcada por reboots, mortes, renascimentos, contradições e, acima de tudo, pela resiliência. Ela sobreviveu à destruição de Krypton, sobreviveu às decisões editoriais e sobreviveu ao esquecimento. Está mais viva do que nunca, pronta para conquistar um novo público nos quadrinhos, nas animações e no cinema. No fim das contas, Supergirl não é apenas a prima do Superman. Ela é o lembrete de que até mesmo aqueles que carregam cicatrizes profundas podem voar. Ela é a prova de que a esperança não nasce apenas do que é perfeito, mas também daquilo que resiste. E é por isso que, depois de tantos anos, a cada vez que alguém pergunta quem é Kara Zor-El, a resposta não é simples, mas sempre poderosa. Ela é a última filha de Krypton, a sobrevivente de Argo, a guerreira marcada pela dor e, acima de tudo, a heroína que escolheu viver para inspirar. E com isso, meus caros nerds, chegamos ao fim dessa história marcante da Supergirl. Deixe seu like, se inscreva e me diga o que você achou da história da Supergirl. Até a próxima!